Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma proposta de redação elaborada por mim e a correção de redação de um dos meus alunos. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Como eu já comentei em vídeo anterior, na minha proposta de redação eu primeiro trago textos de apoio e depois a apresentação da frase temática. Olhem só, o primeiro texto fala sobre a Polícia Civil, soma 700 resgates em enchentes no Rio Grande do Sul. Então aqui é uma notícia em relação a essa ação da Polícia Civil. Em seguida nós temos o texto 2, mais de 500 policiais civis de vários estados auxiliaram nos trabalhos durante as enchentes. E também uma notícia em relação a isso. Se vocês quiserem ler, de maneira completa, vocês podem pausar o vídeo e aí fazer a leitura. O texto 3 fala sobre a operação contra saques durante a enchente em Eldorado do Sul. Para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul aconteceu em várias cidades, infelizmente, a enchente, em que teve diversos problemas em relação a isso. Um deles era os saques que aconteciam durante a enchente, então, infelizmente, pessoas se aproveitavam do momento em que as casas estavam vazias, sem pessoas, e entravam para saquear, para roubar ali os pertences dessas pessoas que já estavam sofrendo muito. Então, teve essas operações ali muito importantes, por parte das polícias, por parte de toda a área da segurança pública, E por último, a gente tem então as instruções para a produção desse texto dissertativo argumentativo. E aí o tema principal é o papel da Polícia Civil durante as tragédias climáticas. Claro que eu não trouxe, bem específico em relação à enchente, porque a enchente foi um episódio que já aconteceu, Mas, infelizmente, a gente não está imune de que aconteçam outras tragédias climáticas. A exemplo das queimadas, exemplos de vários outros tipos de tragédias que, infelizmente, vêm acontecendo no nosso país. Então aqui, esse tema ele trata de uma maneira mais geral, as questões de tragédias climáticas. Claro que o foco aqui, por ser no Rio Grande do Sul e ter tido um impacto muito grande a enchente, em maio de 2024, os textos de apoio são voltados a isso, tá bem? Com isso, nós temos então, após a leitura dos textos motivadores, solicitamos sua reflexão acerca do tema, o papel da Polícia Civil durante as tragédias climáticas. O Brasil tem enfrentado um aumento significativo de desastres ambientais, como enchentes, deslizamentos e queimadas, que geram impactos sociais, econômicos e de segurança pública. Nessas situações, a Polícia Civil desempenha um papel essencial em ações investigativas e preventivas, prestando auxílio às vítimas e garantindo a segurança da população. Diante disso, oriente seu texto a partir das seguintes questões. Qual é a importância da atuação da Polícia Civil em tragédias climáticas e quais são os principais desafios enfrentados pela instituição nesses cenários? Agora vamos para a correção dessa redação que o meu aluno produziu. Então aqui a gente tem o título, o papel fundamental da Polícia Civil em desastres ambientais. O primeiro detalhe que a gente tem aqui é que o título não tem ponto final. Então a gente não precisa aplicar ponto no título, tá? Ponto final, claro, Aqui então a construção dela é direta e aí a gente tem de maneira bem clara, que é um papel fundamental. Então, a palavra fundamental, ela já traz juízo de valor do que esse candidato, do que o meu aluno já se posiciona em relação a esse papel da Polícia Civil em desastres ambientais. Seguindo, então, para a introdução, nós temos a segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos, conforme o artigo 144 da Constituição Federal do Brasil, é exercida por diversos órgãos, dentre os quais está inserida a Polícia Civil. Aqui só um cuidado que a gente precisa ter em relação a construções que podem prejudicar a clareza da ideia, tá? Dentre os quais está inserida a Polícia Civil. Aqui poderia ser de uma maneira mais direta, vejamos. A segurança pública é exercida por diversos órgãos, entre eles, e aí se eles faz a retomada dos órgãos,
à Polícia Civil. Então, bem direto, né? Dentre os quais não há essa necessidade de uma construção mais longa, pode ser bem mais direta para trazer mais clareza para a ideia, deixar o texto mais fluido. Então, aqui a ideia seria, é exercida por diversos órgãos, entre eles a Polícia Civil, tá bem? Entretanto, em situações de tragédias climáticas e calamidades públicas, o papel dessas instituições transpassa aquele previsto constitucionalmente. Desse modo, é fundamental destacar a importante atuação da Polícia Civil nesse tipo de cenário e as dificuldades em desempenhar uma atividade diferente da que é cotidianamente exercida. Só um outro cuidado aqui também em relação a esse mente, tá? Que é os advérbios, né? Terminados em mente. Cuidar para não ficar muito repetitivo, e aí a gente ter essa repetição fonética, né? Essa repetição que a gente ouve aí da construção da palavra, embora não sejam as mesmas palavras, esse mente aí traz essa repetição, né, no falar, então ter esse cuidado também é bem importante. Precisamos ter também uma atenção bem clara em relação à aplicação desse conectivo. Percebam, né, que o conectivo desse modo está ok, porque ele vai estar atrelado à ideia de fechamento do parágrafo e foi aplicado corretamente. Todavia, a expressão do conectivo entretanto, conjugação adversativa aqui, ela não está opondo o que está aqui em cima, né? Haja vista que a informação dada aqui nessa sequência, né, nesse próximo período, é em relação à situação de que, constitucionalmente, as tragédias climáticas não pertencem, né, às atividades lá do escopo da Polícia Civil. Ela transpassa, né? Até foi esse termo aqui utilizado, embora esse termo ele também poderia ser mais apropriado no sentido de ultrapassa, né? Para além de transpassar, ele ultrapassa essa ideia. Então, também a adequação do termo para essa linha de raciocínio. Por que, então, a gente não pode usar o entretanto? Porque não é uma situação de oposição direta. Aqui a gente fala sobre o dever da Constituição de manter, né, que é exercida por diversos órgãos, mas não implica em nada a Polícia Civil fazer isso, né, atuar em tragédias climáticas. Não há uma restrição explícita nesse primeiro período para que a gente use o entretanto de maneira devida, né? Então ele acabou sendo aplicado incorretamente aqui. Qual é o conectivo mais adequado para essa construção? É um de continuidade, né? Então nesse sentido, ou sob esse viés, né, e aí a gente observa aí as problemáticas, ou a gente trazer um contraponto mesmo entre os períodos para que o entretanto se aplicasse corretamente. Vejamos a sugestão de reescrita que eu coloquei para o meu aluno. Segurança pública é exercida por diversos órgãos, entre eles a Polícia Civil, cuja atuação se concentra na investigação criminal, porque daí eu estou falando ao que se concentra, né, a atuação da Polícia Civil. Entretanto, em situações de tragédias climáticas e calamidades públicas, o papel dessas instituições ultrapassa o previsto constitucional. Aí sim a gente teria essa oposição de ideias, porque o que está previsto é tal, e aí eu deixar explícito isso, e o contraponto de que o que eles acabam atuando quando há necessidade. Seguindo para o desenvolvimento 1. Em primeira análise, perfeito, conectivo de início, cabe ressaltar que a Polícia Civil desempenha um papel crucial em eventos climáticos, não só em eventos climáticos de maneira geral, né, em catástrofes, em situações de tragédias, então não é só um evento climático ambiental, é uma tragédia ambiental, uma catástrofe ambiental, então vale citar que é nesse sentido de tragédia que a gente está falando, porque o tema é sobre isso, tá bom? Que geram impactos negativos à sociedade. O que dá uma relação de ambiguidade aqui, tá? Porque tu fala assim, ó, cabe ressaltar que a Polícia Civil desempenha um papel crucial em eventos climáticos que geram impactos negativos de uma maneira muito direta, não tem vírgula, não tem a pontuação devida, e a aplicação do pronome relativo também poderia ter sido outra. Olha só, primeiro, deveríamos ter a aplicação da vírgula aqui para explicar que tu vai se referir a esses eventos climáticos, esse pronome relativo ele vai retomar, e como ele está no plural, eventos ambientais ou catástrofes,
catástrofes, se fosse, né, o ajuste ali para catástrofes ambientais, seriam os quais geram impactos negativos à sociedade. E aí sim ele estaria de maneira direta, né, associando a esse ponto dos eventos ambientais, para não gerar uma ambiguidade em falar primeiro da Polícia Civil e depois dos eventos e de quem que gera impacto negativo à sociedade. A ação da Polícia Civil, o papel da Polícia Civil ou o evento ambiental? E aí, então, essa relação direta ali, de acordo com o pronome relativo, é muito importante ter essa atenção. Seguindo aqui, deixa eu só limpar um pouquinho para a gente enxergar o resto. Nesse sentido, quando ocorrem situações dessa natureza, além da função cotidiana de repressão criminal por meio da investigação, essa e outras corporações também estendem suas atividades ao auxílio da sociedade em diversas tarefas, como resgates e ações em abrigos. Perfeito. Além disso, progressão, ótimo. A manutenção da ordem pública por meio, só um cuidado para a repetição do por meio, né? Tu acabou de utilizar ali em cima, aqui o por meio e aqui repetindo por meio, então só esse cuidado, ainda mais a expressão completa, né? Por meio da investigação, por meio da investigação. Então, atenção a essas repetições. Por meio da investigação e identificação de autores de crimes cometidos durante esses períodos, ou que contribuem com tragédias climáticas, como queimadas, só para reorganizando. Além disso, a manutenção da ordem pública por meio da investigação e identificação de autores de crimes cometidos durante esses períodos ou que contribuem com tragédias climáticas como queimadas é imprescindível. Tá, entendi. Acabou ficando um pouco extensa aqui a ideia, né? Bem longa. E aí trouxe a ideia ali de como queimadas para explicar do que estava se referindo e a atuação deles, né, de manutenção da ordem pública é imprescindível, tá bem, perfeito. Seguindo, isso garante que não haja uma sensação de impunidade entre a população e desestimula a prática desse tipo de infração no corpo social. Só uma atenção aqui a essa construção, vejamos aqui. Acredito que o que pega aqui é o termo desestimula, né? É para além do desestimular. Quando a ação acontece, né, de manutenção da ordem pública ali por parte da Polícia Civil, isso inibe, né, a prática desse tipo de infração no corpo social. Então, acredito que o melhor aqui era um termo mais perto do que se quer falar, sabe? Então, cuidar bastante também essa aplicação dos termos, tá bem? Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. No desenvolvimento 2 nós temos, no entanto, então começando aqui com um contraponto, ou seja, se aqui em cima ele falou de maneira positiva em relação aí essa importância do papel, né, de ser crucial o papel da Polícia Civil, aqui vai trazer algum contraponto, algo contrário ao que foi falado no D1. Então, o D2 espera-se que tenha essa estrutura. Vamos lá. É notável o aumento das dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil durante períodos de desastres ambientais. Perfeito, já começou com o teu tópico frasal, deixando claro o que vai trazer aqui, que são as dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil, né, em relação a esse universo aí dos desastres ambientais. Ótimo. A respeito disso, perfeito, progredindo, é factual que o consequente aumento de atividades gerado por esses cenários, né, faltou aqui o por, não possui correspondência no número de servidores ativos nessa instituição. Verdade, perfeito. Um ponto também que poderia, para além de seguir com a lógica, né, de que é factual que consequente aumento de atividades geradas por esses cenários não possui correspondência ao número de servidores, e complementar essa ideia com o impacto disso. O problema, qual é o maior problema dessa falta, né, de efetivo? Por mais que tu depois vá trazer aqui algumas informações, aqui valeria tu trazer assim, ó, da seguinte forma, como eu sugeri na correção. Nessa instituição, o que corrobora para que o número de crimes cometidos seja maior que o número de ações de prevenção e investigação realizadas, dificultando o combate eficaz à criminalidade. Porque esse é o ponto.
essa é a causa raiz aí que acontece, né? Essa falta de gente, esse número de servidores ser menor que o número de problemas, de ocorrências nessas situações de desastres, dele não tá em nada equalizado. Então é muito importante tu explicitar o que tu acha como problema aqui, tá bem? Sob essa ótica, ok? A falta de efetivo é apenas uma das problemáticas encontradas nessas situações, sendo acompanhada pela ausência de equipamentos e treinamentos, paralelismo, adequados à prática de uma atividade atípica, perfeito, a qual não é comumente desempenhada pelos seus integrantes, perfeito. O que faltou aqui? Considerando que a gente tem um período de tópico frasal, o período de fundamentação, de lógica construcional da argumentação e ficou faltando o período de fechamento. É muito importante a aplicação do período de fechamento. Perceba que você traz aqui o além disso, você traz aqui o sob essa ótica como período, né, para a conclusão da ideia, para a lógica construcional, só que falta nesse intervalo aqui até o fechamento do parágrafo, o conectivo de fechamento, de conclusão mesmo do parágrafo, né, sendo um assim ou sendo assim, né, nesse viés, dessa forma. Assim como você usou desse modo aqui para o fechamento do parágrafo de introdução, você precisa usar conectivos e fazer essa relação lógica na construção final aí dos teus parágrafos. Todos os parágrafos precisam ter ali a construção de fechamento dele, para dar essa construção e coesão lógica de que você entende a construção, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então é fundamental, assim como é crucial ter a construção, né, do início do parágrafo, um conectivo para dar essa fluidez para o texto, o último período do parágrafo também deve ser de uma forma de conclusão, tá bem? Seguindo aqui para o parágrafo de conclusão do texto. Portanto, fica evidente que a Polícia Civil possui fundamental importância em situações ambientais extremas, colaborando e auxiliando a sociedade em diversos setores, apesar de enfrentar dilemas que atenuam a sua atuação nesse tipo de situação. Um ponto que a gente precisa ter aqui de atenção é em relação à repetição da palavra situações e situação. Cuidar aí para não se repetir tanto, tá? Então é bem importante ter esse cuidado. Também como sugestão é esse atenuam, né? É para além de atenuar a situação, né? Eles inclusive limitam, né? Apesar de enfrentar dilemas que limitam a atuação deles, né? Infelizmente. Então, não só de uma maneira branda, assim como a palavra atenuar, mas também um termo mais preciso, né, que reflete aí o teu posicionamento, é uma expressão como limitam, tá bem? Um detalhe que às vezes passa despercebido pelo candidato e a gente não pode, porque há desconto, né, há penalização, é passar a margem. Cuida o máximo aqui, além de, claro, não deixar, aqui o espaço tá ok, tá dentro do esperado, mas não deixar muito espaço aqui no final das linhas ou um espaçamento muito fora da curva, assim, no início do parágrafo, tá? Então, há muita atenção em relação às margens e aos recuos, tá? Esse aqui é um recuo excelente, tá dentro do esperado, tá dentro do que a gente projeta aí para a construção do parágrafo, tá bem? Mas esse cuidado aqui é para não ultrapassar a margem. E como vocês sabem, a nota dessa redação somente o aluno irá receber. Se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica nos links aqui da descrição. Não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!